Você não chegou aqui por acaso. E eu sei que essa frase pode soar comum, mas hoje ela carrega um peso diferente. Porque 2026 não é apenas um novo ano no calendário. É um ponto de inflexão espiritual que poucos conseguem perceber conscientemente. Eu sei como tem sido difícil acordar com o coração apertado, fazer contas mentais antes mesmo de sair da cama, sentir que o dinheiro nunca chega no tempo certo, que as dívidas parecem sempre um passo à frente. Existe um cansaço que não é físico, é da alma, um esgotamento silencioso que vem de lutar demais e receber de menos. E é exatamente nesse ponto que a graça divina começa a agir, não como um prêmio, mas como um realinhamento invisível que muda o jogo inteiro. Florence Scovel ensinava que a vida não responde ao esforço, mas à frequência. E quando um ciclo se fecha, a graça entra como uma ponte entre o que você viveu e o que estava preparado para você desde o início. 2026 carrega uma vibração que não depende do merecimento humano, mas da permissão espiritual. Isso significa que não é sobre ser perfeito, é sobre parar de resistir. A maioria das pessoas perdeu dinheiro, perdeu oportunidades, perdeu paz, não porque não tentou o suficiente, mas porque foi treinada a lutar contra a própria abundância. Existe uma programação antiga que associa ganhar dinheiro com sacrifício extremo, dor constante e medo de perder tudo. A graça divina rompe exatamente esse padrão, porque ela não chega gritando, ela chega reorganizando. Você começa a perceber pequenos alívios, soluções inesperadas, ideias que surgem do nada, convites que antes não existiam. Florence dizia que quando a mente descansa na confiança, o universo trabalha sem atraso, e 2026 marca o início desse descanso ativo, onde a vida começa a cooperar em vez de confrontar. Talvez você esteja ouvindo isso com desconfiança, pensando que já tentou de tudo, que já fez afirmações, que já acreditou, que já orou, e mesmo assim as dívidas continuaram. O dinheiro continuou curto, e a ansiedade não foi embora. Mas existe uma diferença entre repetir palavras e permitir a graça. A graça divina não responde ao desespero, ela responde à rendição consciente. Quando você para de perguntar como e começa a afirmar que já está resolvido, algo muda no campo invisível. E não é misticismo vazio, é lei espiritual aplicada. Florence Scovel. Shin afirmava que o campo da vida é um campo de possibilidades infinitas, mas só colhe quem planta sem medo do tempo. 2026 é o ano em que a colheita começa a surgir antes mesmo de você entender o processo. Existe algo que quase ninguém te contou, e é aqui que a virada começa. Nem toda abundância vem como dinheiro imediato. Muitas vezes ela chega primeiro como alívio, como clareza, como um fechamento inesperado de ciclos que drenavam sua energia financeira. Pessoas que somem, gastos que desaparecem, problemas que se resolvem sem esforço direto. Isso é graça em movimento. A mente treinada para o sofrimento estranha quando tudo começa a fluir. Mas esse estranhamento é o sinal de que você saiu do padrão antigo. Você não está atrasado. Você estava sendo preparado. E 2026 não pede pressa, pede alinhamento. Quando o alinhamento acontece, o dinheiro segue. A saída das dívidas se torna natural, e a abundância deixa de ser um objetivo distante para se tornar um estado interno estável. Durante muito tempo, você acreditou que precisava fazer mais, correr mais, aceitar menos, se conformar com migalhas para sobreviver. Essa crença não nasceu em você. Ela foi herdada, ensinada, reforçada por um sistema que lucra com a sua exaustão. Florence Scovel Shinn dizia que a pobreza não é falta de dinheiro, é falta de permissão interna para receber. E quando falamos de graça divina, estamos falando exatamente disso, da permissão que finalmente se instala quando o ciclo muda. 2026 não exige que você prove nada a ninguém. Ele exige apenas que você pare de se auto-sabotar com medo de prosperar. Porque prosperar muda relações, muda a identidade, muda a forma como você se vê no mundo, e isso assusta mais do que a própria escassez. Eu sei que seu coração já ficou aflito muitas vezes, principalmente quando as contas venciam e a solução não aparecia. Existe um tipo de dor silenciosa que só quem já pensou em desistir entende. Mas a graça divina não chega para quem nunca caiu. Ela chega para quem caiu
e continuou acreditando mesmo sem provas. E talvez você não perceba, mas o simples fato de estar aqui ouvindo isso já é um sinal de realinhamento. Florence ensinava que a palavra falada com convicção altera o campo invisível, e 2026 é o ano em que a palavra correta começa a produzir efeito acelerado, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou internamente sem perceber. Quando a graça entra, ela não avisa, ela age. Você começa a sentir menos peso ao falar de dinheiro, menos culpa ao desejar abundância, menos medo ao pensar grande. O desejo deixa de ser ganância e passa a ser reconhecimento do que já é seu por direito divino. Essa é uma das chaves mais poderosas da literatura de Florence Scovel Shinn. Nada do que é seu pode ser retido quando você para de duvidar. E a dúvida, muitas vezes, não é consciente. Ela se manifesta em pequenos pensamentos automáticos, em frases como "isso não é para mim", "isso nunca funciona comigo", "isso é bom demais para ser verdade". A graça divina dissolve esses pensamentos sem confronto, apenas substituindo-os por experiências reais. Você pode notar que algumas coisas começam a se encaixar de forma estranha, quase suspeita. Um dinheiro que chega sem explicação, uma dívida renegociada com facilidade, uma oportunidade que surge no momento exato. E a mente condicionada chama isso de sorte, coincidência, acaso. Mas Florence ensinava que coincidência é apenas o nome que damos quando não entendemos a lei em ação. 2026 ativa uma sequência de eventos que parecem pequenos isoladamente, mas juntos formam uma mudança estrutural na sua vida financeira e emocional. O que antes exigia força, agora exige apenas constância e confiança. E aqui está o ponto que poucos aceitam. A graça divina não funciona se você continua falando mal da própria vida. Não funciona se você continua reforçando o que não quer. Florence era clara. A palavra é semente. E tudo o que você afirma cresce, inclusive a escassez. 2026 é o ano em que essa verdade se torna impossível de ignorar. Cada frase sua se torna um comando. Cada pensamento recorrente se torna um pedido. E quando você entende isso, algo muda para sempre. Você não se sente mais vítima. Você se sente responsável. E isso, paradoxalmente, traz alívio, não culpa. Existe um motivo pelo qual 2025 foi tão pesado para tantas pessoas. E isso não foi punição, foi encerramento. Florence Scovel Shinn ensinava que antes de uma grande manifestação, o campo precisa ser limpo. Relações, hábitos, crenças, dívidas emocionais e financeiras precisaram vir à tona para serem resolvidas ou encerradas. O que parecia perda, na verdade era liberação. O que parecia atraso, era preparação. E 2026 surge como o ano em que a graça ocupa os espaços vazios, deixados por tudo aquilo que caiu. A maioria das pessoas tenta preencher esses vazios com ansiedade, mas quem entende a lei permite que a graça organize primeiro. Você pode ter sentido que tudo ficou em silêncio, que as respostas demoraram, que a vida parecia suspensa. Esse silêncio não era abandono, era gestação. Florence dizia que o invisível sempre trabalha antes do visível. E quando o visível começa a se mover, parece rápido demais para quem não viu o preparo. É por isso que algumas pessoas vão dizer que você teve sorte em 2026, sem saber o quanto você chorou em silêncio antes disso. A graça não apaga o passado, ela dá sentido a ele. Quando você começa a compreender isso, o medo de dinheiro diminui. Você percebe que ganhar dinheiro não é mais uma batalha, é uma consequência. Sair das dívidas deixa de ser um objetivo desesperado e passa a ser um processo natural. A abundância deixa de ser algo externo e passa a ser um estado interno que se reflete fora. Florence afirmava que a vida reflete o conceito que você tem de si mesmo, e 2026 é o ano em que esse conceito começa a mudar sem esforço forçado. Você não precisa se convencer, a vida começa a te mostrar. Talvez você ainda esteja esperando um grande sinal, algo grandioso, um evento marcante. Mas a graça divina raramente chega em forma de espetáculo. Ela chega em forma de normalidade restaurada. Dormir melhor, respirar melhor, pensar com mais clareza, tomar decisões sem medo. Esses são os primeiros sinais de que o campo mudou. E quando o campo muda, o dinheiro responde, as oportunidades aparecem, e aquilo que antes parecia impossível
começa a se tornar apenas uma questão de tempo. E aqui está a revelação que fecha este ponto. A graça divina não é algo que você implora, é algo que você aceita. Enquanto você se vê como alguém que luta, a vida luta com você. Quando você se vê como alguém amparado, a vida a ampara. Florence Scovel Shinn construiu toda a sua obra em torno dessa verdade simples e profunda. E 2026 é o ano em que essa verdade deixa de ser teoria para se tornar experiência. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Apenas estava ouvindo as vozes erradas. Existe um ponto silencioso em que a maioria das pessoas desiste sem perceber. Não é quando falta dinheiro. Não é quando a dívida aperta. É quando a esperança começa a parecer ingênua. Florence Scovel Shinn dizia que a esperança não é emoção, é lei em movimento. E quando ela se apaga, o fluxo também se interrompe. 2026 surge exatamente para restaurar essa esperança não como ilusão, mas como evidência progressiva. Você começa a perceber que aquilo que parecia travado começa a se mover em pequenas doses. E essas pequenas doses são o idioma da graça. Não é tudo de uma vez. É o suficiente para você não desistir. E isso é proposital, porque a graça não cria dependência. Ela cria confiança. Você talvez tenha sido forte por tempo demais. Forte no sentido de aguentar, de segurar, de continuar mesmo sem ver saída. Mas a força excessiva, quando não equilibrada pela confiança, vira resistência. E resistência bloqueia o fluxo. Florence ensinava que a vida responde ao relaxamento interno, não ao controle rígido. 2026 traz um convite silencioso para soltar o controle que você acreditava ser necessário para sobreviver. Quando você solta, algo curioso acontece. A vida começa a trabalhar por você. Pessoas certas aparecem. Ideias surgem no momento exato. Soluções financeiras se desenham sem o peso da ansiedade constante. Talvez você esteja acostumado a ouvir que precisa fazer mais para ganhar dinheiro, que precisa se esforçar até o limite para sair das dívidas. Mas a graça divina opera por outro princípio. Ela não elimina a ação, ela elimina o sofrimento desnecessário. Você age com clareza, não com desespero. Florence Scovel Shinn afirmava que o trabalho inspirado sempre rende mais do que o trabalho forçado. Em 2026, você começa a notar que quando faz algo alinhado, o retorno é desproporcionalmente maior. Isso não é mágica, é alinhamento entre intenção, palavra e ação. E aqui está um detalhe que poucos percebem. A graça divina não chega quando tudo está resolvido. Ela chega para resolver. Esperar se sentir pronto é uma armadilha. Florence dizia que a fé precede a evidência, nunca o contrário. Em 2026, você é convidado a agir a partir da certeza interna, não da segurança externa. E essa mudança sutil altera completamente sua relação com o dinheiro, com oportunidades e com você mesmo. Você para de se ver como alguém que corre atrás e começa a se perceber como alguém que atrai naturalmente. Existe uma ferida comum em quase todos que lutam com dinheiro. A sensação de que sempre falta algo, de que nunca é suficiente. Essa sensação não vem do saldo bancário. Ela vem de um padrão mental antigo que associa valor pessoal à luta constante. Florence Scovel Shinn ensinava que o valor não se prova, ele se reconhece. E quando você reconhece seu valor, o mundo responde com equivalência. 2026 é o ano em que esse reconhecimento começa a se instalar, de forma quase imperceptível, mas profunda. Você passa a aceitar mais, a negociar melhor, a recusar menos do que merece. Você pode notar que começa a se incomodar com situações que antes aceitava calado. Dívidas mal resolvidas, acordos injustos, relações financeiras desequilibradas. Esse incômodo não é conflito, é clareza. A graça divina também se manifesta como intolerância ao que drena sua energia. Florence dizia que quando a consciência se eleva, o ambiente precisa se ajustar ou cair. Em 2026, muitos ajustes acontecem sem que você precise forçar. Pessoas se afastam, gastos desaparecem, ciclos se fecham, e cada fechamento abre espaço para algo melhor ocupar. O medo de perder dinheiro diminui quando você entende que a fonte não está fora. Essa é uma das chaves centrais da obra de Florence Scovel Shinn. A fonte é infinita, mas o canal precisa estar limpo. Em 2026, o canal começa a desobstruir naturalmente à medida que você para de reforçar pensamentos de escassez.
Você não precisa vigiar cada centavo com pânico. Você passa a administrar com consciência. E essa mudança muda tudo, porque o dinheiro responde à relação que você estabelece com ele. Talvez você ainda esteja lidando com dívidas antigas, com erros do passado, com decisões que hoje parecem equivocadas, mas a graça divina não julga o passado, ela reorganiza o presente. Florence afirmava que o agora é o único ponto de poder. Em 2026, você começa a sentir que o peso do passado não dita mais suas escolhas. Você decide com base no que está se abrindo, não no que já aconteceu. E essa decisão consciente cria um novo campo onde a abundância se move com menos resistência. Existe um momento em que você percebe que não precisa mais se explicar tanto, não precisa justificar seus desejos, nem pedir permissão para querer mais. Esse momento marca uma virada interna profunda. Florence Scovel Shinn dizia que quando você se alinha com o plano divino, o ruído externo perde força. 2026 traz esse alinhamento como uma experiência prática. Você se sente menos afetado pelas opiniões alheias e mais conectado à sua própria intuição. E essa intuição começa a guiar decisões financeiras com uma precisão surpreendente. Você pode notar que começa a confiar mais nos seus impulsos positivos, nas ideias que surgem do nada, nos convites inesperados. Essa confiança não é ingenuidade, é sintonia. A graça divina opera através de caminhos que a lógica comum não consegue prever. Florence ensinava que o caminho pode mudar, mas o destino não. Em 2026, você entende isso de forma visceral. Mesmo quando algo não acontece como esperado, você sente que está sendo redirecionado, não bloqueado. O cansaço emocional começa a diminuir quando você para de carregar tudo sozinho. Essa é uma das maiores ilusões da escassez, a ideia de que você precisa resolver tudo por conta própria. A graça divina dissolve essa ilusão, mostrando apoio onde antes havia silêncio. Pessoas certas aparecem, ajudas inesperadas surgem. Soluções se apresentam no momento exato, e isso reforça uma nova crença, a de que você não está sozinho e nunca esteve. Essa crença, quando instalada, transforma completamente sua relação com o dinheiro e com a vida. E aqui está uma revelação importante. A abundância não é apenas ter mais, é precisar de menos para se sentir seguro. Florence Scovel Shinn falava sobre a paz que acompanha a verdadeira prosperidade. Em 2026, você começa a experimentar essa paz de forma gradual. O medo diminui, a ansiedade cede, e a confiança ocupa o espaço. Essa confiança é o solo onde a graça divina se manifesta de forma contínua, não como evento isolado, mas como estado permanente. Existe um instante interno em que você percebe que algo mudou, sem que você tenha feito nada extraordinário. Não foi uma grande conquista, não foi um prêmio, não foi um milagre visível. Foi uma sensação de repouso. Florence Scovel Shinn dizia que quando a alma descansa, a lei começa a agir sem interferência. Esse descanso não é desistência, é confiança madura. Em 2026, esse estado começa a se instalar lentamente em você, mesmo que sua mente ainda tente voltar aos velhos padrões. É como se uma parte sua finalmente entendesse que lutar não é mais necessário para sobreviver. Você pode perceber que começa a reagir diferente a problemas financeiros. Antes, qualquer imprevisto gerava pânico. Agora gera análise. Antes, uma conta atrasada parecia um fim. Agora parece um detalhe a ser resolvido. Essa mudança não é pequena. Ela é estrutural. Florence ensinava que o medo é o maior bloqueio da prosperidade porque ele fragmenta a mente. Quando o medo diminui, a mente se organiza. Em 2026, essa organização começa a se refletir em decisões mais claras, escolhas mais firmes e uma relação mais saudável com o dinheiro. Talvez você ainda não tenha mais dinheiro sobrando. Talvez as dívidas ainda existam, mas algo essencial já mudou. Você não se sente mais condenado. Essa sensação de condenação silenciosa, de estar sempre atrás, sempre devendo, sempre correndo, começa a se dissolver. A graça divina atua primeiro no campo emocional, depois no material. Florence Scovel Shinn dizia que o invisível é o molde do visível. Quando o molde muda, a forma externa inevitavelmente acompanha. E aqui surge um detalhe quase imperceptível. Você começa a se permitir desejar novamente. Desejar sem culpa, sem justificativa, sem medo de parecer exagerado.
A escassez rouba o direito de desejar. A graça devolve. Em 2026, esse direito retorna como algo natural. Você passa a visualizar uma vida mais leve, com mais conforto, com mais liberdade financeira, não como fantasia, mas como algo plausível. Essa mudança de perspectiva é um dos sinais mais claros de que o ciclo virou. Existe uma programação profunda que associa espiritualidade com sofrimento, como se prosperar fosse um desvio do caminho correto. Florence Scovel Shinn confrontava essa ideia com firmeza, afirmando que a abundância é um estado natural do alinhamento divino. 2026 começa a quebrar essa associação distorcida dentro de você. Você entende que ganhar dinheiro não é trair sua essência, mas expressar equilíbrio. Quando o espiritual e o material se alinham, a vida flui sem conflito interno. Você pode notar que começa a se incomodar com discursos que glorificam a luta eterna, o sacrifício sem recompensa, a sobrevivência como virtude. Esse incômodo é sinal de expansão. A graça divina não compactua com estagnação disfarçada de humildade. Florence dizia que aceitar menos do que o necessário não é virtude, é negação da provisão divina. Em 2026, essa verdade começa a se instalar como consciência prática, não como teoria distante. O dinheiro começa a perder o peso emocional que carregava. Ele deixa de ser vilão e deixa de ser salvador. Ele passa a ser ferramenta. Essa neutralidade emocional é um marco importante. Quando você para de idolatrar e para de temer, o fluxo se equilibra. Florence Scovel Shinn afirmava que tudo aquilo que você coloca no pedestal ou no abismo acaba dominando sua experiência. Em 2026, o dinheiro ocupa seu lugar correto, e isso abre espaço para crescimento sustentável. Talvez você perceba que começa a organizar melhor sua vida financeira sem esforço excessivo. Pequenas atitudes surgem naturalmente. Ajustes simples produzem resultados maiores. Essa é uma das assinaturas da graça divina. Ela simplifica o que parecia complexo. O que antes exigia força, agora exige atenção. O que antes drenava energia, agora se resolve com clareza. E essa clareza começa a se expandir para outras áreas da sua vida, criando um efeito cascata silencioso, mas poderoso. Existe um momento em que você percebe que não está mais esperando um resgate externo. Você não espera mais que alguém te salve, que algo mágico aconteça, que uma solução caia do céu sem participação interna. Essa maturidade marca uma transição importante. Florence Scovel Shinn ensinava que a verdadeira fé não espera. Ela afirma: em 2026, você começa a afirmar sem ansiedade, sem cobrança, sem pressa. Essa postura muda tudo. Você pode notar que começa a falar diferente consigo mesmo. As frases internas mudam. Em vez de sempre dar errado, surge um "isso está se organizando". Em vez de "nunca tenho dinheiro", surge um "estou aprendendo a receber melhor". Essas mudanças parecem pequenas, mas são decisivas. Florence dizia que a palavra falada molda o destino e a palavra interna molda a experiência diária. Em 2026, essa linguagem interna começa a se alinhar com a graça e os resultados começam a acompanhar. O passado perde força emocional. Erros financeiros antigos deixam de ser feridas abertas e se tornam aprendizado neutro. A culpa cede espaço à responsabilidade consciente. Essa transição é libertadora. A graça divina não carrega culpa. Ela carrega correção amorosa. Florence Scovel Shinn afirmava que a vida não pune, ela educa. Em 2026, você começa a sentir essa educação como orientação, não como castigo. E aqui surge uma percepção profunda. Você entende que não precisa correr atrás do tempo perdido. Tudo acontece no tempo certo quando o alinhamento acontece. Essa compreensão traz uma paz rara. Você percebe que não está atrasado, está sincronizado. E quando essa sincronia se instala, a vida começa a responder de forma quase imediata. Não com excessos caóticos, mas com abundância equilibrada, sustentável e coerente com quem você se tornou. Existe uma linha invisível que separa quem vive esperando permissão de quem começa a se autorizar internamente. Essa linha não é cruzada com esforço, ela é cruzada com consciência. Florence Scovel Shinn ensinava que quando o indivíduo se reconhece como herdeiro da provisão divina, a vida responde com rapidez inesperada. Em 2026, você começa a atravessar essa linha quase sem perceber. Você deixa de pedir desculpas por querer prosperar
e começa a se posicionar com naturalidade diante das oportunidades. Essa mudança interna altera completamente a forma como o mundo reage a você. Você pode notar que as pessoas começam a te tratar de maneira diferente. Não porque você mudou externamente, mas porque sua postura interna se ajustou. A graça divina também se manifesta na forma como o ambiente responde. Convites surgem, propostas aparecem, conversas se abrem. Florence dizia que o mundo é um espelho obediente da convicção interna. Quando a convicção muda, o reflexo acompanha. Em 2026, esse reflexo começa a se tornar mais favorável, mais fluido, mais cooperativo. Talvez você perceba que começa a dizer não com mais facilidade e sim com mais consciência. Isso é maturidade espiritual aplicada à vida prática. O dinheiro flui melhor quando você respeita seus próprios limites. A escassez muitas vezes nasce da dificuldade de recusar o que não está alinhado. Florence Scovel Shinn afirmava que toda escolha desalinhada cobra um preço energético. Em 2026, você começa a evitar esses preços não por medo, mas por clareza. E aqui ocorre uma virada importante. Você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, nem sua dor, nem sua força, nem sua fé. Essa libertação interna cria um espaço onde a graça divina se move com liberdade. Quando você não está tentando convencer o mundo começa a cooperar. Essa cooperação silenciosa é um dos sinais mais claros de que o ciclo entrou em fase de manifestação concreta. Existe um momento em que você começa a sentir gratidão antes mesmo de ver o resultado final. Essa gratidão antecipada não é ingenuidade, é alinhamento. Florence Scovel Shinn ensinava que a gratidão é a assinatura da fé verdadeira. Em 2026, você começa a sentir essa gratidão como algo natural, não forçado. Você agradece não porque tudo está perfeito, mas porque sente que está sendo conduzido corretamente. Você pode perceber que o dinheiro começa a circular de maneira mais equilibrada. Entradas e saídas se organizam. Atrasos diminuem. Emergências se tornam menos frequentes. Isso não acontece por acaso. A graça divina atua reorganizando o fluxo antes de ampliar o volume. Florence dizia que não adianta aumentar a provisão se o canal ainda está desordenado. Em 2026, o canal começa a se alinhar, e isso prepara o terreno para ganhos maiores. Talvez você ainda esteja no meio do processo de sair das dívidas, mas agora isso não carrega mais desespero. Existe um senso de direção, uma confiança silenciosa de que cada passo está funcionando. Essa confiança é uma força poderosa. A mente deixa de sabotar o próprio progresso. Florence Scovel Shinn afirmava que a mente alinhada acelera o tempo. Em 2026, você começa a perceber que o que antes demorava anos começa a se resolver em meses. Você passa a perceber sinais sutis de confirmação, pequenas vitórias, resoluções inesperadas, alívios financeiros pontuais. Esses sinais não são o destino final, são confirmações de rota. A graça divina se comunica através dessas confirmações. Quando você aprende a reconhecê-las, a confiança se fortalece. E quanto mais forte a confiança, mais fluida a manifestação. Existe uma diferença clara entre querer muito e precisar desesperadamente. A graça divina elimina a necessidade desesperada e mantém o desejo saudável. Florence Scovel Shinn falava sobre desejar sem ansiedade, porque a ansiedade contradiz a fé. Em 2026, você começa a desejar com leveza. Seus objetivos financeiros deixam de ser carregados de tensão e passam a ser carregados de expectativa serena. Você pode notar que começa a planejar com mais clareza e menos medo. O futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser um campo de possibilidades. Essa mudança mental é profunda. A escassez vive no futuro ameaçador. A abundância vive no presente confiante. Florence ensinava que o agora é o ponto de poder. Em 2026, você começa a habitar mais o agora, e isso transforma suas decisões financeiras. O corpo também responde a esse alinhamento. O sono melhora, a respiração se aprofunda, a mente desacelera. Esses sinais físicos são manifestações diretas da graça em ação. Quando o sistema interno se acalma, o externo se organiza. O dinheiro flui melhor quando o corpo não está em estado de alerta constante. Essa é uma verdade pouco falada, mas profundamente real.
E aqui surge uma compreensão importante. A graça divina não chega para tirar sua responsabilidade, ela chega para tirar o peso. Você continua agindo, trabalhando, decidindo, mas sem o fardo da ansiedade crônica. Florence Scovel Shinn ensinava que a vida deve ser vivida com expectativa alegre, não com tensão permanente. Em 2026, essa expectativa começa a se tornar seu estado natural. Existe um ponto em que você percebe que não está mais apenas acreditando, você está vivendo a mudança. Não é algo que você precise anunciar, explicar ou defender. É uma certeza silenciosa que se instala. Florence Scovel Shinn ensinava que quando a fé se torna natural, ela deixa de ser um esforço mental e passa a ser um estado de consciência. Em 2026, essa consciência começa a se estabilizar em você. O medo de perder diminui porque a confiança em receber aumenta. Você não sente mais que tudo pode desmoronar a qualquer momento, porque algo dentro de você finalmente se sente sustentado. Você pode perceber que situações que antes te tiravam do eixo agora são resolvidas com mais serenidade. Um atraso não vira desespero. Um gasto inesperado não vira pânico. Essa estabilidade emocional é um dos maiores sinais de prosperidade verdadeira. Florence dizia que a paz é o primeiro fruto da abundância real. Em 2026, essa paz começa a se manifestar como base, não como exceção. E quando a base está firme, o crescimento se torna inevitável. Talvez você ainda esteja no meio da construção financeira, mas agora você se vê como alguém em construção, não como alguém quebrado. Essa mudança de identidade é profunda. A escassez cria rótulos. A graça dissolve rótulos. Você deixa de se definir pelas dívidas, pelos erros passados ou pelas limitações momentâneas. Florence Scovel Shinn afirmava que a vida responde ao conceito que você aceita sobre si mesmo. Em 2026, esse conceito começa a se elevar de forma consistente. E aqui ocorre uma revelação silenciosa. Você entende que não precisa correr para alcançar ninguém. O seu ritmo é suficiente quando está alinhado. Essa compreensão elimina comparações, invejas e pressões externas. A graça divina te coloca em sincronia com o seu próprio caminho. E quando você anda no seu ritmo certo, o dinheiro, as oportunidades e a abundância encontram você no ponto exato. Existe uma clareza que começa a emergir quando a mente deixa de estar ocupada com sobrevivência. Você passa a enxergar possibilidades onde antes só via obstáculos. Florence Scovel Shinn dizia que a mente liberta do medo se torna um instrumento criativo poderoso. Em 2026, essa criatividade começa a se manifestar de forma prática. Ideias de renda surgem, caminhos alternativos se mostram, soluções aparecem de maneira simples e direta. Você pode perceber que começa a tomar decisões financeiras com mais firmeza. Não por arrogância, mas por convicção interna. A indecisão crônica é um sintoma de insegurança. Quando a segurança interna cresce, a decisão flui. Florence ensinava que a dúvida paralisa o fluxo, enquanto a decisão o acelera. Em 2026, você começa a decidir com mais leveza e menos medo de errar, porque entende que está sendo guiado. Talvez você perceba que começa a organizar melhor seu tempo, sua energia e seus recursos. Essa organização não vem da pressão, vem da clareza. A graça divina também se manifesta como ordem interna. Quando o interior se organiza, o exterior responde. Contas se encaixam, compromissos se alinham, prioridades se tornam evidentes. Esse é um dos movimentos mais silenciosos e poderosos da abundância. E aqui está um ponto essencial. A abundância verdadeira não grita, ela sustenta. Florence Scovel Shinn falava sobre a prosperidade que permanece, não sobre ganhos explosivos seguidos de queda. Em 2026, você começa a construir uma base sólida. O dinheiro que entra começa a ter propósito, direção e continuidade. E essa continuidade cria uma sensação profunda de segurança, algo que você talvez nunca tenha experimentado antes. Existe um momento em que você percebe que não está mais tentando convencer o universo de nada. Você simplesmente espera bons resultados como algo natural. Essa expectativa serena é um sinal claro de alinhamento. Florence Scovel Shinn ensinava que a expectativa alegre abre caminhos invisíveis. Em 2026,
essa expectativa começa a fazer parte do seu estado emocional padrão. Você não se surpreende quando algo dá certo, você apenas reconhece. Você pode notar que começa a falar menos sobre problemas e mais sobre possibilidades. Não por negação, mas por foco consciente. A palavra falada direciona a energia. Florence dizia que falar do problema é alimentá-lo. Falar da solução é invocá-la. Em 2026, sua linguagem interna e externa começa a refletir essa sabedoria. E a vida responde de forma direta e prática. Talvez você ainda encontre desafios, porque a vida continua em movimento. Mas agora, os desafios não te definem. Eles se tornam ajustes de rota, não ameaças existenciais. Essa mudança de percepção altera completamente sua experiência. A graça divina não remove os desafios, ela remove o medo deles. E quando o medo sai, a solução entra com mais facilidade. E aqui surge uma preparação silenciosa para algo maior. A estabilidade que você constrói em 2026 não é o ponto final, é o alicerce. Florence Scovel Shinn ensinava que Deus não entrega mais enquanto o recipiente não está preparado. Em 2026, o recipiente começa a se fortalecer. Você se torna capaz de sustentar mais dinheiro, mais responsabilidade e mais abundância sem perder o equilíbrio interno. Existe um momento raro em que você percebe que não está mais apenas reagindo à vida, você está dialogando com ela. Esse diálogo não acontece em palavras, acontece em respostas. Florence Scovel Shinn ensinava que quando o indivíduo entra em sintonia com a lei espiritual, a vida começa a responder com precisão quase matemática. Em 2026, você começa a notar essa precisão. Pedidos internos são respondidos, necessidades são atendidas antes de se tornarem urgentes, soluções surgem no tempo exato. Isso não é coincidência, é alinhamento ativo. Você pode perceber que sua relação com o dinheiro se torna mais consciente e menos emocional. Você não toma decisões por impulso, nem por medo. Essa neutralidade emocional cria um campo fértil para crescimento sustentável. Florence dizia que o dinheiro responde à clareza, não ao desespero. Em 2026, essa clareza começa a se firmar como padrão. Ganhar dinheiro deixa de ser uma corrida contra o tempo e passa a ser uma construção contínua. Talvez você comece a sentir uma gratidão diferente, mais silenciosa, menos eufórica, porém mais profunda. Essa gratidão não depende de grandes acontecimentos. Ela nasce da percepção de que você está sendo guiado. A graça divina se manifesta muitas vezes como essa sensação de acompanhamento invisível. Florence Scovel Shinn afirmava que quando o indivíduo confia verdadeiramente, ele nunca se sente abandonado. Em 2026, essa sensação começa a substituir a antiga solidão emocional. E aqui ocorre uma mudança essencial. Você percebe que não precisa mais controlar todos os detalhes para se sentir seguro. O controle excessivo era uma tentativa de compensar a falta de confiança. Quando a confiança cresce, o controle relaxa. E quando o controle relaxa, o fluxo se intensifica. Esse é um dos paradoxos centrais da prosperidade espiritual que Florence ensinava e que 2026 começa a tornar evidente na sua vida. Existe um tipo de força que nasce quando você para de lutar contra o tempo. Você entende que cada fase tem uma função e que nada foi desperdiçado. Florence Scovel Shinn dizia que nada na vida é perdido quando a consciência aprende a lição. Em 2026, você começa a enxergar o passado com menos dor e mais compreensão. As dificuldades financeiras deixam de ser cicatrizes abertas e passam a ser degraus invisíveis que te trouxeram até aqui. Você pode notar que começa a se sentir mais inteiro, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. A abundância verdadeira integra, não fragmenta. Florence ensinava que quando o interior se organiza, o exterior reflete essa ordem. Em 2026, você começa a experimentar essa integração. Trabalho, descanso, dinheiro e propósito começam a coexistir de forma mais harmoniosa. Talvez você perceba que começa a atrair situações mais coerentes com quem você se tornou, convites mais alinhados, oportunidades mais compatíveis, relações mais equilibradas. Isso não acontece porque o mundo mudou, mas porque você mudou. A graça divina reorganiza o ambiente de acordo com a consciência. Florence Scovel Shinn afirmava que o universo não responde ao pedido verbal,
responde ao estado interno. Em 2026, esse estado começa a se estabilizar em você. E aqui surge uma compreensão profunda. Você entende que não precisa mais se sacrificar para ser digno. A dignidade não se conquista, ela se reconhece. Essa mudança interna altera completamente a forma como você se posiciona no mundo. Você não aceita menos, mas também não força mais. Esse equilíbrio é um dos maiores sinais de maturidade espiritual e financeira. Existe um ponto em que você percebe que a abundância deixou de ser um tema e se tornou um pano de fundo da sua vida. Ela não ocupa mais o centro das suas preocupações porque já não falta. Florence Scovel Shinn dizia que quando a necessidade se dissolve, o desejo se purifica. Em 2026, você começa a desejar não apenas para si, mas para expandir, contribuir e viver com mais liberdade. Você pode notar que o dinheiro começa a cumprir seu papel com mais eficiência. Ele vem, circula e permanece de forma equilibrada. Essa circulação saudável é uma marca clara da graça divina em ação. Florence afirmava que a prosperidade que estagna adoece, enquanto a que flui fortalece. Em 2026, você começa a viver esse fluxo de forma consciente e tranquila. Talvez você ainda esteja construindo grandes objetivos, mas agora eles não carregam ansiedade, eles carregam visão. A visão substitui a pressa. A clareza substitui o medo. A graça divina opera através dessa visão estável. Quando você vê com clareza, a vida constrói com você. Essa parceria silenciosa é uma das experiências mais transformadoras que Florence Scovel Shinn descrevia em sua obra. E aqui ocorre um reconhecimento interno poderoso. Você entende que tudo aquilo que parecia atraso estava, na verdade, te preparando para sustentar mais. Mais dinheiro, mais responsabilidade, mais abundância. Em 2026, essa capacidade começa a se revelar. Você não apenas recebe, você sustenta. E sustentar é o verdadeiro sinal de maturidade financeira e espiritual. Existe um instante silencioso em que você percebe que não precisa mais de provas para confiar. Você simplesmente sabe. Florence Scovel Shinn ensinava que a fé verdadeira não exige sinais externos constantes, porque ela se ancora em uma convicção interna inabalável. Em 2026, essa convicção começa a se tornar parte de quem você é. Você não acorda mais esperando que algo dê errado. Você acorda esperando que tudo se organize. Essa expectativa muda completamente o tom dos seus dias. Você pode perceber que a ansiedade financeira já não ocupa o mesmo espaço mental. O pensamento obsessivo com dinheiro, contas e dívidas perde força. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você sabe que existe um fluxo confiável operando. Florence dizia que a mente tranquila é o maior ímã da prosperidade. Em 2026, essa tranquilidade começa a se estabelecer como base. E quando a base está firme, o crescimento se torna apenas uma questão de continuidade. Talvez você se lembre de quem você era quando começou essa jornada. A pessoa cansada, aflita, apertada por dentro, carregando um peso que parecia maior do que você. Agora, algo mudou. Você não carrega mais esse peso da mesma forma. A graça divina não apaga a memória do sofrimento, mas remove a dor associada a ela. Você olha para trás sem se encolher. Isso é cura real. E aqui surge um entendimento que fecha um ciclo interno. Você percebe que nunca esteve sendo punido, apenas estava sendo preparado. Cada silêncio, cada espera, cada aparente atraso construiu algo em você que agora começa a sustentar a abundância que chega. Florence Scovel Shinn afirmava que o caráter é o recipiente da prosperidade. Em 2026, esse recipiente finalmente está pronto. Agora, preste atenção nisso, porque esta é a lição que ressoa além do tempo. A graça divina não chega para mudar apenas o que você tem. Ela chega para mudar quem você é. O dinheiro, a abundância, o sair das dívidas são consequências naturais dessa mudança interna. Quando você muda a relação consigo mesmo, o mundo se reorganiza ao seu redor. Florence Scovel Shinn construiu toda a sua obra sobre essa verdade simples e poderosa. Você não chegou aqui por acaso. Eu sei como tem sido difícil. Eu sei que seu coração esteve aflito, apertado, que você se sentiu sozinho em muitos momentos. Mas você nunca esteve abandonado. Você estava em processo. E 2026
marca o início visível desse processo se manifestando na matéria, não como um golpe de sorte, mas como justiça espiritual em movimento. A abundância que chega agora não é frágil, não é instável, não é passageira. Ela vem acompanhada de consciência, equilíbrio e maturidade. Você não precisa mais correr atrás do dinheiro, porque você aprendeu a caminhar com ele. Você não precisa mais lutar para sair das dívidas, porque você saiu do padrão que as criava. Isso é graça divina aplicada à vida real. E aqui está o fechamento final. 2026 não é apenas o ano em que coisas boas acontecem. É o ano em que você entende que sempre houve um plano maior operando, mesmo quando tudo parecia dar errado. A lição é simples e profunda. Quando você confia, a vida coopera. Quando você para de resistir, a graça age. E quando a graça age, nada do que é seu por direito divino permanece fora do seu alcance.